Olá, hoje estamos fazendo mais uma mantinha de bebê. Essa é uma manta dupla e recheada. Aqui eu estou fazendo uma amostra pequena para demonstrar como seria esse trabalho. Coloco em linha de outra cor e termino em linha de outra cor. Conto carreiras. Digamos 14 carreiras, uma regulagem alta, retorno à regulagem anterior, faço mais 14 carreiras. Não importa se tem nó dentro, porque ela vai ficar dupla, então não aparece. Só refazer os nós quando passam, para ele não ficar marcado. Deixa ele para dentro. Aumento a regulagem novamente, faço uma carreira, retorno à regulagem anterior e assim eu vou fazendo. A primeira parte é com essas marcações. Digamos que tenha dado o comprimento, agora eu vou começar a fazer o outro lado. Uma regulagem alta para marcar e mais 14 carreiras. As marcações que são dadas é para facilitar esse trabalho agora. Então, coloco primeiro na lateral, acho a carreira, não essa última, a outra que foi feita, que eu vou fechar. Acho na lateral 2 pontos e coloco para a máquina, naquela carreira de marcação. Pego fibra. Existem vários tipos de fibra. Fibra que são vendidas em metro, que você consegue cortar, ou fibras que são em chumacinho, parecendo algodão. Se essas são de cortar, corta na espessura das carreiras, na mesma quantia de centímetros que deu as carreiras que você fez, e coloca para a máquina. Se é parecendo algodão, e algodão também pode ser usado, você desfia e coloca esse algodão aqui dentro, fechando o restante dessa barra. Apanha os pontos, começando de um lado e terminando do outro, todos eles, ou um sim, um não. É para deixar fechado. A fibra é interessante porque ela é lavável e consegue secar mais rápido do que a própria lã, porque ela escorre o fio, ela é sintética. A maioria das fibras é sintética. Agora, quando é para trabalhos para bebê, é preciso ver a composição dessa fibra, se ela não tem algum componente alergênico, porque a criança pode entrar em contato com a fibra aqui e dar um problema na pele. Então, sempre olha no pacote, quando você compra a fibra em pacotes, ela tem a especificação da composição dela. Eu coloquei um sim, um não, porque ela ficando fechada, ela não solta para fora. A regulagem não pode ser muito furada, porque senão a fibra salta e você acaba perdendo o teu trabalho. Mais 14 carreiras.
uma regulagem alta, volta à regulagem anterior, coloca os 2 pontos da lateral, veja, eu fiz 14 carreiras agora e tinha feito 14 carreiras antes, com a marcação em regulagem alta. É nessa marcação que eu sempre estou pegando. Eu não posso fazer uma quantia de carreiras no primeiro lado, diferente dessas que estão sendo feitas agora. Precisam ser as mesmas carreiras. Pego novamente fibra. Coloco para a máquina. Aqui eu estou pondo ela dupla, porque eu tenho apenas restos de fibra assim, e tem umas com espessura maior, outras com espessura menor. Então, eu deixo ela dupla. Aqui eu estou fazendo a amostra. Quando é a manta toda de um berço, por exemplo, eu uso 200 agulhas, que facilita bastante. Então, sempre deixo cortado tiras de fibra no comprimento da minha máquina, ou no comprimento da manta que eu vou fazendo, na largura da manta que eu vou fazendo. Às vezes ponho 200 agulhas, às vezes um pouco menos. Posso preencher todos os pontos ou um sim, um não. É mais fácil um sim, um não. Então, vamos lá. Mais 14 carreiras. Quando chega no final, você não tem mais as carreiras para marcar, você tem os pontos. Então, coloca todos os pontos para a máquina, os que foram do início, que foi começado em linha de outra cor, coloca para a máquina, faz uma carreira e remalha. Aqui eu vou colocando e vou remalhar ou fora da máquina ou na própria máquina sem fio. Então, faço uma carreira em regulagem alta para fazer a retirada desses pontos com remalhado. Assim, eu tenho a manta recheada e dupla. De um lado numa cor, do outro lado noutra. Poderia ser na continuação na mesma cor. Aí depende do gosto da cliente também. E depois só falta o acabamento em volta.
Tem o fio de separação, puxo ele e ele solta a linha de outra cor. Depois faço uma carreira em regulagem alta e remalho. Eu vou fazer isso e começamos a montar o acabamento. E aqui fazendo um acabamento, nós já mostramos num vídeo esse acabamento bem fácil, com 4 agulhas, pode ser com 3 também, pode ser com 5, pode ser a quantia que você quiser. Ele fica umas ondas e preenche, fechando o lado direito e o lado avesso, ou fechando os dois lados da peça. Aqui na lateral, eu preciso ir colocando, se sobrou fibra, colocando ela para dentro. Depois eu ajeito com uma agulha, coloco os restinhos para dentro. Ou, no caso aqui, corto e coloco novamente para dentro, porque aqui eu fiz uma continuação de uma lista para outra. 8 carreiras é o que eu estou fazendo nesse. Eu estou fazendo de 8 em 8 carreiras. A quantia também depende do número de agulhas que você põe para trabalho. Pego as laçadas e coloco para a agulha, de um lado e do outro. Assim eu tenho o acabamento feito. Caso não queira esse tipo, também dá para costurar, fechar com a agulha de costura, pegando 2 carreiras de um lado, 2 carreiras do outro, ajeitando a fibra lá para dentro e fechando simplesmente com costura, ou com crochê, ou com uma borda em cetim. Colocar uma fita ou um viés em cetim também ficaria bem bonitinho aqui. E combina muito bem com coberta. Esse é um trabalho que pode ser feito em qualquer tipo de máquina, não requer grande habilidade, apenas aumentar a regulagem e depois usar, na segunda parte, né, da peça, usar um transportador para apanhar as laçadas. Simples, fácil, vende muito bem, mesmo para quem não mora no frio, como nós aqui no sul. O inverno é sempre frio. E agora estamos fazendo peças para deixar para o próximo ano. Encomendas que as pessoas querem já planejar o inverno, antes mesmo de chegar o inverno, porque depois o apuro no trabalho demora, às vezes, para uma peça assim ficar pronta. Então, as mães já prevenidas ou as pessoas mais prevenidas com o frio já fazem antes de chegar. E assim eu vou fazendo o acabamento todo em volta. Eu vou fazer mais um e já tiro para mostrar como ficou o cantinho. E aqui o canto, também naquele vídeo que eu mostrei só esse acabamento, eu expliquei como fazer o canto para ele ficar essa quina. Aqui eu fiz numa cor só, mas em caso de ser 2 cores diferentes, bastante diferentes, você pode fazer cada onda numa cor também diferente. Muitas carreiras de distância entre uma regulagem alta e outra não é bom fazer, porque a fibra, apesar de ser em tiras, ela embola ao lavar. Então, é melhor fazer gomos desses pequenos. Ok? Essa é a nossa ideia para hoje. Bom trabalho!